A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @IG 1318-37-300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações, de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Senhores, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318-37-300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios no Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações, vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações, vamos estar fazendo uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que Ele conduza o sorteio da melhor maneira possível, para que a palavra do Senhor chegue ao coração de cada um dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo.
Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora também fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 5. Gratidão pela presença. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numeração, a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi, Gideão e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 10 par e de número 9 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro para a meditação do rebanho é o livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede do Senhor Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não procede do Senhor Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo.
Filhinho, vós sois do Senhor Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. No sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes contém 22 versículos. Tempo para tudo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difame a ninguém, nem sejam altercaradores, mas concordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 32 do livro de Êxodo. Capítulo 32. Capítulo 32 do livro de Êxodo contém 35 versículos. O bezerro de ouro, versículo 1, 2, 3 e 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das ovelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ao ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Rebanho de número 16, par e 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos contém 60 versículos, que diz assim: a morte de Estevão, versículos 54, 55, 56 e 57. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, errilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória do Senhor Deus e do Senhor Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Senhor Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 70. Denúncia de número 70. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. O Senhor Jesus o Cristo desistiu dos templos físicos de 4 paredes, mas veja como a sua casa pode ser dele. Examine Mateus 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução para você e sua casa terem a constante presença do Senhor Deus. Basta você seguir ou se inscrever nas 12 igrejas virtuais e nos tornar os seus representantes espirituais e naturais. E assim terão orações todas as madrugadas e também orações ao vivo com ministrações na Bíblia Sagrada. E para a sua casa ser limpa, você precisa fazer como está escrito em Lucas 11, 41, 42, que é dar uma oferta de coração para nós das 12 igrejas virtuais. Examine em Mateus 10, com foco nos versículos 40 a 42. E para o Senhor Jesus o Cristo te recompensar através das obras, como está escrito em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27, basta você convidar pessoas para fazer essas mesmas atitudes que você fez e está fazendo, mantendo o Senhor Jesus o Cristo dentro da sua casa, junto com as 12 igrejas virtuais dele, como está escrito também em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27,
Colossenses 2, com foco no versículo 5. Apocalipse 3, com foco nos versículos 19 e 20. E em Mateus 18, com foco no versículo 20. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer, como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine em João 7, com foco no versículo 38, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que nós não temos nada de que você precisa, tanto financeira quanto espiritual, e que seu segmento de fé religiosa em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada em nenhum dos livros citados nessa denúncia, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa denúncia de número 70, que é a mensagem de número 31, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da Tua Santa Palavra, nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para onde? Para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 8 par e de número 7 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Lucas. Contém 49 versículos, que diz assim: do amor ao próximo, versículo 32, 33, 34 e 35. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14, par e 13 ímpar. O livro sorteado é o livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo.
nosso Senhor Deus. Livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder-te aquilo que temos realizado com esforços, mas receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Juízes, 21 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 19 do livro de Juízes. Capítulo 19. Capítulo 19 contém 30 versículos, que diz assim: o levita e suas concubinas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo conseguido o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando a viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro.
capítulo 3 do livro de 2 Pedro, contém 18 versículos. A vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vós recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio aqui da denúncia. Denúncia de número 66. Denúncia de número 66. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 66. Quem é o ladrão? Muita atenção com essa denúncia de número 66, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção, na Bíblia Sagrada está a verdadeira verdade, e quem são os ladrões nesse mundo não são os políticos, mas sim os líderes religiosos que dizem que estão seguindo o Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito para ninguém acrescentar nem omitir nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Examinem Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, e João 8, com foco no versículo 42 a 45, Malaquias 3, com foco nos versículos 7 a 10, e em Mateus 23, com foco no versículo 13 e 15. Devemos sempre lembrar que não há nada nesse mundo que seja realmente nosso, e que quando formos embora dele, nada levaremos, e não há como alguém roubar você, e isso não pertence a ninguém nesse mundo. Agora, como você vai confirmar nos livros citados nesta denúncia, os líderes religiosos podem roubar a sua vida eterna, livre, e também os dízimos e ofertas que as pessoas entregam ao Senhor Deus. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem dentre 27, as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Gratidão pela presença. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Que curtem e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos agora ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo de Esdras. E o capítulo sorteado
é o capítulo 9 do livro de Esdras. Capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Esdras contém 15 versículos. A oração e confissão de Esdras, versículo 1, 2, 3 e 4. Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jesbuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônico. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Senhor Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônico até ao sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. O capítulo sorteado é o capítulo 34 do livro de Gênesis. Capítulo 34. Do livro de Gênesis contém 31 versículos. Diná e os Sequemitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, Diná, filha de Quelia, dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Sequim, filho de Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. Tornando-a, a possuiu e assim os humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepção de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não tenha fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxos, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar de com deferência o que tem os trajes de luxos, e lhe dissertes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornasse juízes, tomando de perversos pensamentos. Vamos agora a mais um livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. O sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a postaça dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares. Nosso Senhor Deus. O sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos, que diz assim, versículo 11, 12, 13 e 14. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-me semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da administração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado do livro de Miqueias é o capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse eu: ouve agora, vós cabeça de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comei a carne do meu povo e lhes arrancai a pele, e lhes esmuiçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor,
mas não os ouvirá. Antes esconderá dele a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Então, sorteio do capítulo do livro de Lamentações. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Lamentações. O capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. As tristezas de Sião provêm do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como o Senhor cobriu as nuvens na sua ira, ó filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés, do dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou sobre terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a sua força de Israel, retirou a sua destra diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. E enteçou o seu arco, qual inimigo firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é 2 Crônicas, 36 capítulos. Segunda Crônicas. E o capítulo sorteado do livro de 2 Crônicas é o capítulo 29. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas contém contém 36 versículos. Ezequias manda abrir o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, e o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. O sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo é o capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a situação do apóstolo Paulo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Versículo 15, 16, 17 e 18. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermogênese. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Oníforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviços me prestou ele em Efésio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém um capítulo com 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio. Versículo 8, 9, 10 e 11.
Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora a revelação das ofertas, das denúncias. A revelação das denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos números da Bíblia Sagrada. Dos 20 números, do qual eu pedi para você mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4, número 8, Eclesiastes, capítulo 3, número 1, Tito, capítulo 3, número 13, Êxodo, capítulo 32, número 9, Atos, capítulo 7, número 16, Lucas, capítulo 6, número 12, 2 João, capítulo 1, número 2, Juízes, capítulo 19, número 18, Joel, capítulo 1, número 20, 2 Pedro, capítulo 3, gratidão pela presença, número 4, Esdras, capítulo 9, seja muito bem-vinda, Flávia. Número 5, Gênesis, capítulo 34. Número 15, Tiago, capítulo 2. Número 3, Malaquias, capítulo 3. Número 7, Cantares, capítulo 8. Número 11, Miqueias, capítulo 3. Número 10, Lamentações, capítulo 2. Número 6, 2 Crônicas, capítulo 29. Número 17, 2 Timóteo, capítulo 1. E número 19, Filemão, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a obra do Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença. E não deixe de nos seguir, de se inscrever, de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão mais uma vez pela presença, agradeço ao Espírito Santo pela presença dele nesta live, agradeço também a cada um de vocês que esteve comigo aqui nesta live durante toda a live e todos possam ser muitíssimo abençoados em nome do Senhor Jesus e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.